Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Quero começar, a partir de hoje, uma análise aí dos clubes paulistas em relação à projeção para a temporada. Vou começar com o time que mais contratou até agora, entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Quem acabou mais contratando foi o São Paulo. Mas antes de eu começar essa análise aqui do São Paulo, eu quero convidar vocês, por favor, façam sua inscrição aí no canal do Luiz Ademar, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua sugestão de pauta, de análise, enfim, vamos trocar ideias e também clique no sininho lá, toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado, ok? Então, faça sua inscrição, vamos continuar com esse bate-papo. Vamos começar com o São Paulo, porque ao contrário da temporada passada, vocês lembram, ainda com o Fernando Diniz, o São Paulo perdeu o Antony, e aí durante a temporada chegou o Luciano. Foi a grande negociação, talvez de mercado, porque foi uma troca na verdade. São Paulo mandou o Everton para lá, ele trouxe o Luciano e acabou sendo uma situação espetacular. O Luciano foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um jogador que já nesse início de temporada já voltou a mostrar sua importância, veio de ponta a ponta como titular, enfim, foi um jogador importante. Mas aí você tem a finalização da temporada passada também da administração do Leco, e aí você tem o Casares assumindo. O São Paulo estava numa situação privilegiada no Campeonato Brasileiro, de repente caiu muito vertiginosamente, enfim, mas brigou pelo título até o fim. E aí o Casares chega, começa a entender, eu concordo, que ele tinha que dar uma reforçada no elenco. Então saíram alguns jogadores, cabeça assim, o Juan Fran, que era mais experiente, o próprio o Carneiro, que chegou a entrar em alguns jogos, o Toró já foi um pouco mais aproveitado, o Trellis, que ficou sumidão, também saiu, e aí o Jean e o Hudson, que poderiam voltar, o São Paulo acabou negociando, enfim, o São Paulo deu uma limpada no elenco e trouxe, né? Se você pegar, tem o meio atacante Bruno Rodrigues, São Paulo recebeu no mercado uma situação privilegiada, ele jogou na Ponte, jogou muito bem na Ponte, na Série B, um jogador de empresário do Tombense, time de Tombos, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, trouxe por empréstimo. Aí depois também vieram o Miranda, o Miranda, zagueiro Miranda, estava na China, junto com ele o atacante Éder, o Éder com o Miranda. Veio o Benítez também, meia argentino que estava no Vasco, e o São Paulo começou a fazer transformações. Saíram alguns jogadores, chegaram alguns jogadores. Agora, o que eu entendo de grande reforço também para o São Paulo, e falo grande porque é uma expectativa grande, o Rojas. O Rojas estava no elenco, teve uma lesão de mais de 2 anos afastado. Agora, nesse seu pequeno retorno, já com o Crespo, ele vem ganhando oportunidades. Um jogador de lado de campo, fazer uma função muito parecida com o que fazia o Antony. O São Paulo não tinha esse jogador, de lado de campo, de velocidade, de drible, de 1 contra 1. Eu acho que com o Bruno Rodrigues, o São Paulo tem um jogador assim também muito importante de contra-ataque, com o Rojas em forma também. Outro jogador que pode fazer essa função de segundo atacante e tal, começou a ser um pouquinho mais aproveitado agora com o Crespo, é o Galeano, também paraguaio, jogador paraguaio, das categorias de base, já vinha fazendo parte do grupo, mas também acho que é um reforço muito interessante para o São Paulo. É claro que pode ser que até o São Paulo traga algum outro jogador, tentou um volante, tentou mais um zagueiro e tal, mas até pela parte financeira, a situação financeira do São Paulo delicada, o São Paulo só se tiver alguma oferta de que eles falam, oferta de mercado, uma situação tipo Bruno Rodrigues, vai acabar o contrato, você consegue em base de troca, alguma coisa assim, não creio que o São Paulo invista em reforços. Até porque foi divulgado, o diretor de São Paulo divulgou que o São Paulo deve aproximadamente 12 milhões para o Daniel Alves. Acho que essa é uma negociação que o São Paulo precisa fazer e tem feito, não só para pagar, se você prometeu, O que eu fiquei sabendo é que o Daniel Alves ganha 300 mil euros, são convertidos, 1,5 milhão, um pouco mais, muito dinheiro. Se fosse o Daniel Alves lateral direito, eu penso assim, quando ele chegou até achei que ia ser lateral direito, mas até eu esqueci de falar na lista de jogadores que foram contratados, o Orejuela, com a chegada do Orejuela,
o lateral direito que estava no Grêmio, passagem do Cruzeiro, o São Paulo vai mantê-lo no meio campo. No meio campo eu acho que ele é importante, mas é um jogador mais um. Não vejo vantagem de pagar essa situação tanto para o Daniel Alves. O próprio Hernanes, que também, do que me falaram, tem aproximadamente 1 milhão, também tem que fazer uma negociação. Precisam reduzir salário, eu penso assim. Podem ser importantes, podem, experientes, competentes, mas não pelos valores atuais. O São Paulo tem uma dívida enorme com o elenco. Vamos lembrar que na temporada passada, quando ficou tudo paralisado, o São Paulo diminuiu 50% um acordo com os jogadores, teria que ser começado a ser pago agora no mês de março. O São Paulo está atrasado, pediu um pouquinho mais de prazo, deve chegar os dinheiros de negociações, né, principalmente do Brenner. Então, até por isso, o São Paulo está pedindo um pouco de prazo para poder acertar. Se você deve para o elenco, se você tem acordos, se você tem dívida, se você perdeu o patrocínio master, o São Paulo perdeu, está negociando com outro, e até alguns patrocinadores eventuais, o São Paulo não tem arrecadação, sócio torcedor, assim como está tudo parado, né? Então, se você tem essa dívida exorbitante, dizem que na caixa dos 400 milhões ainda, com um elenco, tem que tomar cuidado, porque estão chegando jogadores, de repente o próprio elenco vai ficar pensando, poxa, pera lá, aí não paga aqui, traz lá e tal. É verdade que você percebe na administração do Casares um time centrado, com a saída do Juan Fran, do Trellis, tinha do Carneiro, né? Tinham salários elevados, o próprio Hudson que voltou e já devolveu para o Fluminense também tinha salário elevado, o Jean que foi para o Cerro, o goleiro que estava emprestado para o Goianiense foi para o Cerro do Paraguai. Então você percebe, e uma tendência ainda de dar mais uma enxugada na folha, o São Paulo está falando que está conseguindo diminuir a folha salarial. Vamos ver, porque Orejuela, Miranda, Éder, Benítez, esses caras não vêm com salário baixo, isso é certeza, né? Mas enfim, tenho certeza que o São Paulo está fazendo situações aí para poder, principalmente, não dever para o elenco, porque elenco insatisfeito, não tem clube nenhum que acerte a sua vida dentro de campo se você deixar o tumulto acontecer fora. E dinheiro é uma coisa que jogador se rebela mesmo. E, na verdade, tem que se rebelar, né? O cara é um assalariado, pode ganhar muito e tal, exorbitante, mas aí é outra situação. Prometeu, você tem que cumprir. O São Paulo, apesar de contratar caras experientes, né? O Éder acima de 30, o Miranda acima de 30, o Benítez acima de 30, esses caras, mas o Orejuela, o São Paulo com a molecada, né? Tem que lembrar que o Galeano tá lá, já tinha o Luan, já tinha o Sara, já tinha o Igor Gomes, o Lisieiro recuperado já está treinando, esse também é um reforço importante. O Elton, lateral esquerdo, é outro reforço importante. O Diego voltando, né? O Alce, que está voltando de cirurgia, pode ser também. Rodrigo Nestor. Essa molecada, junto o Rojas é jovem também, o São Paulo vai ter uma média de idade de 25 anos. 25 para 26 anos, 25 anos e meio. É uma média de idade boa. Contratações, entendi que foram boas. O Benítez é um cara que pode organizar meio campo. O Éder, vamos ver, ele tem, né, retrospecto, ele foi campeão chinês junto com o Miranda. É um cara com passagem por clubes grandes, como a Inter de Milão na Itália. Um cara que dupla nacionalidade, defendeu a Itália por muito tempo. Então, o Bruno Rodrigues, que é um moleque. O Orejuela, com passagens importantes também para o Cruzeiro. Então, entendo eu que o São Paulo contratou bem. O São Paulo montou um elenco competitivo e você fala, Ademar, mas dá para o São Paulo sair da fila esse ano? 2021, acredito que dá. E se eu sou até o Crespo, eu procuro mesmo concentrar as forças no campeonato que você vai ter menos concorrência, que seria o Paulista. Se você já sai da fila num campeonato estadual importante como o Paulista, que vale muito como o Paulista, você já tira aquele peso das costas do elenco, aquela ansiedade da torcida, e para as competições mais importantes, como uma Libertadores, que São Paulo é apaixonado, como uma Copa do Brasil, que São Paulo nunca foi campeão, você traz um alívio, uma motivação para o elenco, né, mostrar todas as suas situações. É claro que se você for pegar no patamar hoje
brasileiro, eu entendo que você tem aí 6 times que podem brigar pelo título brasileiro. Palmeiras e o Flamengo eu venho falando para vocês aqui estão num degrau acima, com elenco, com o time forte, opções, muitas vezes jogando com o time reserva, aproveitando muitos moleques da base no trabalho brilhante de Flamengo e Palmeiras. O Atlético Mineiro contratando muito bem, recuperação do Diego Tardelli, começa a ter não só time, começa a ter um elenco forte. E entendo que o Cuca não é louco que nem São Paulo, então o Atlético Mineiro está chegando ali no seu trabalho, claro, do Cuca, mas está chegando num patamar interessante junto com Palmeiras e Flamengo. Você tem o Grêmio, né, com o Borré, o Palmeiras estava querendo, o Grêmio trazendo, o Rafinha, que não acertou com o Flamengo, acabou indo para o Grêmio que perdeu o PP futebol português, é verdade, mas está começando a se estruturar, né? Então o Grêmio também ali num patamar de São Paulo, querendo chegar próximo dos caras de cima. O Internacional também fazendo um trabalho brilhante. Então você tem esses times um pouco mais fortes. Aí você tem que ver qual que é a situação dos concorrentes. Mas em princípio, esses 6 aí, para mim, são os times que podem brigar num ponto corrido. O São Paulo agora está mostrando que além de você ter o time ali, você vai começar a ter opções, né? O São Paulo provavelmente vai ser fixado com o Crespo 3 zagueiros, aí você tem o Miranda que vem um pouco experiente, né? O Arboleda é muito bom jogador, né? Você tem opções de garotos e opções do Bruno Rodrigues, enfim, o Alce quando volta é muito bom jogador, eu entendo também, voltando agora, pode ser importante ali também, enfim, e você tem a opção, o Orejuela vem com uma opção legal para a direita, você tem o Reinaldo ali, mas o Wellington também pedindo passagem, aí você tem o próprio, né, situações, você pode jogar com volante, com meia, depois com 3 caras mais abertos, enfim, o São Paulo tem situações, e com essa molecada que está pedindo passagem, o Rojas eu coloco junto com essa molecada, Rojas e Galeano pelos lados do campo, com opção do Bruno Rodrigues, vai ter muita velocidade ali, muita velocidade. O próprio Igor Gomes e o Sara são caras que podem articular pelo meio, podem jogar ali pelo meio indo atacando, como segundo atacante ou como jogador de velocidade, mas sem tanta como o Rojas e o Galeano, também pelos lados. O Lisieiro você pode apostar de volante, de meia. Então, quer dizer, você passa a ter situações. O Rodrigo Nestor é um cara muito interessante nisso também. Então você deixa de ter só um time, né? Vamos lembrar que com o Fernando Diniz ele vinha, batia no mesmo time, o time caía, ele que insistia. Talvez a insistência e a falta de boas opções no banco de reservas acabou prejudicando o São Paulo na briga pelo título brasileiro. Mas agora com o Crespo, com a nova comissão técnica, com o Bruno Rodrigues, Miranda, Éder, Benítez e o próprio Orejuela, se chegar mais alguém pontualmente, mas principalmente com o Rojas e o Galeano mais próximos ali, mais aproveitando, o próprio Wellington, o Rodrigo Nestor, o Alce voltando, enfim, eu acredito que São Paulo vai entrar num patamar privilegiado e dá para o torcedor acreditar sim que vai brigar por títulos dessa temporada. Volto a repetir, o Paulista tem que ser Copa do Mundo para o São Paulo, porque é um campeonato mais fácil de ser batido. O Palmeiras vem jogando com seu time reserva, evidentemente que vão voltar os titulares, mas o Palmeiras tem competições, assim como o São Paulo, ainda vai disputar com o Flamengo, né, o campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro, vai disputar com Defesa e Justiça a Supercopa também sul-americana, aí tem as mesmas competições que o São Paulo, pode ser que ele privilegie essas competições, de repente vai para o time reserva. O Corinthians está baleando, Santos também. Então é hora do São Paulo acreditar, acredito que os reforços foram bem contratados, que o São Paulo finalmente está com um elenco mais competitivo e vejo o São Paulo sim hoje, não dá para você chegar e falar o São Paulo não é favorito, dá, pode ter até Flamengo, Palmeiras na frente, um Atlético, um Grêmio querendo chegar, mas em jogos principalmente de mata-mata, vamos lembrar que o Flamengo perdeu as 2 do São Paulo no Brasileiro, não é verdade? O São Paulo, o Palmeiras, o São Paulo ganhou uma e empatou outra, então você tem situações que você pode privilegiar. Então, gostei das contratações, entendo que São Paulo tem um elenco mais competitivo e dá para brigar por título sim, em especial
Paulista. Ok? Depois eu volto analisando os outros clubes e os outros elencos também. Um grande abraço e volto a convidá-lo. Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, dê o seu like, dê sua opinião, e clique no sininho para você ser avisado assim que sair novos vídeos, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.